Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos. Senhor, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Senhor, precisamos da tua palavra. Senhor, precisamos de ti. Senhor, nós somos da tua família. O Senhor recebe, Senhor, todas as pessoas, Senhor, na sua família. Senhor, não como filhos adotivos, Senhor, mas como filhos legítimos. Ó, filhos que podem desfrutar, ó, da presença de Deus, ó, da vida de Deus. Louvado seja o teu nome. Jesus é o Senhor. Amém. Antes de começar a falar a respeito da palavra, eu quero me derramar ao Senhor com um versículo que hoje veio me encorajar, me alegrar. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus pela primeira vez e essa palavra não causa nenhuma reação em nós. Mas ouvimos mais uma vez e um dia nós percebemos que essa palavra que foi às vezes ouvida há algum tempo, ela nos alimentou. Então hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia da ressurreição do Senhor, eu quero louvar ao Senhor apenas com poucos versículos aqui do livro de 1 Samuel, capítulo 2. Eu vou ler só o versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Versículo 8: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. O povo do Senhor é um povo de príncipes. Todos são igualmente amados pelo Senhor. Eu me lembro quando me pregaram o Evangelho, eu, embora tenha nascido numa família cristã, não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com o Senhor. Né? Porque a vida cristã é uma vida de renascimento. Nós precisamos acreditar no Senhor e ao acreditarmos nós recebemos essa grande salvação. Nascemos de novo, ganhamos essa vida nova, a vida eterna. Então, quando pregaram o Evangelho para mim e eu aceitei, eu notei que de fato eu havia recebido algo novo. Na vida da igreja, nós aprendemos a andar por fé, como diz o hino, simplesmente pela fé. Os nossos olhos físicos, eles veem até um certo ponto, veem só as coisas físicas. Mas quando nós andamos por fé, nós enxergamos mais. E além de enxergar mais, em razão da fé, a fé nos possibilita também ouvir o próprio Deus falar conosco. Essa é a grande diferença daquele que recebe o Senhor como seu Salvador. Ele passa a ter esta convivência com o Senhor Jesus e com Deus. É por isso que nós estamos alegres, porque todos nós recebemos uma grande salvação. E essa é a salvação que nós pregamos a todas as pessoas. Nós nos sentimos obrigados, não no sentido de peso ou de cobrança, mas a vida de Deus em cada um de nós nos leva
a falar dessa salvação às outras pessoas. Porque o problema das pessoas é a ausência da presença de Deus. Nós vemos isso no mundo. As pessoas andam estressadas, problemas de todos os tipos, problemas que muitas vezes causam até doenças físicas. E muitas coisas, todas essas até poderiam ser evitadas se essa pessoa tivesse um pastor. A palavra de Deus fala muito assim por metáforas, para se tornar mais compreensível. Então, quando ele fala do Senhor Jesus, quando fala de Deus, ele mostra, numa das passagens, a figura de um pastor. Então, imaginem uma ovelha que não tem pastor. Ela não sabe onde ela vai comer, ela pode estar perto de um precipício e não sabe. As pessoas com más intenções podem causar o mal a ela. Mas, se uma ovelha tem um pastor, esse pastor está de olho. Se o lobo se aproximar, ele logo toma a providência. Ele sabe onde tem pasto, leva a ovelha para esse pasto, toma todos os cuidados. Se a ovelha se fere, ele vem e trata. É isso que o Senhor faz com cada um de nós. Depois que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, e receber é muito simples. É muito simples. As coisas de Deus são muito simples. É só crer. É só crer na obra que o Senhor realizou na cruz, morrendo em nosso lugar. Crer que, em razão dessa morte, a nossa dívida para com Deus, em razão do pecado, ela foi resolvida, ela foi quitada. Em razão da morte do Senhor na cruz, eu agora passo a ter livre acesso à presença de Deus. Eu posso comer da árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da vida é o próprio Deus. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou comendo da árvore da vida. O nome do Senhor é a própria pessoa do Senhor. Quando invocamos esse nome, recebemos o dispensar da vida. Quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente fica até, mas será? Mas o nosso espírito, irmãos e convidados, futuros irmãos, queremos, não? O nosso espírito, ele testifica que esse nome, Jesus, é o nome de uma pessoa viva. Porque todo ser humano foi criado com 3 partes. A parte física, corpo, a parte psicológica e também, no mais interior, o seu espírito. Só que em razão da queda do homem, o espírito ficou amortecido. E somente o Senhor Jesus pode regenerar esse espírito. Senhor Jesus, com o espírito regenerado, tendo a vida de Deus, nós podemos nos aproximar de Deus. Podemos manter comunhão com Ele. E essa vida vai crescendo em nós, controlando ou mudando a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Amém. Cada dia nós percebemos que nós estamos diferentes, tendo mais prazer nas coisas do Senhor, nos libertando da escravidão que o mundo nos impõe, muitas vezes com uma excelente aparência. A pessoa é atraída por coisas aparentemente agradáveis, mas coisas que podem levar à perdição.
E por isso nós agradecemos a Deus por, além de nos ter salvado, nos ter colocado na vida da igreja. E o que é a vida da igreja? É uma organização? Não. A vida da igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo e a cabeça é Jesus Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Nós sentimos a falta dos irmãos, porque cada um tem a porção de Cristo. E é por meio de todos eles, de todos esses membros, que Cristo hoje se move na terra. Amém. E Ele tem um desejo ardente no seu coração. Ele quer que nós preguemos o Evangelho. Naquela passagem de João, que é citada no Alimento Diário dessa semana, né, Jesus, depois de ter ressuscitado, Ele se apresentou aos discípulos e perguntou a Pedro, né, Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor Jesus disse a ele, apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro novamente responde, sim, Senhor, eu te amo. Pastoreia os meus cordeiros. Aí pela terceira vez o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, já numa situação desconfortável, fala, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Aí ele fala, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então esse é o desejo do Senhor. Quando ele estava aqui na terra, ele via as multidões, ele via essas multidões sem o desfrute de Deus, como ovelhas que não têm pastor, aflitas, cansadas. E ele, como sumo pastor, queria cuidar de todas as ovelhas. E mesmo hoje, depois da sua morte, ele, como o Espírito que dá vida, por intermédio de cada um que o recebeu como seu Salvador, ele está procurando essas ovelhas perdidas. Amém? E nós estamos na vida da igreja para isso, para pregar o Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho, quando nós apacentamos as ovelhas do Senhor, o Senhor nos apacenta. Senhor, eu quero ser apacentado pelo Senhor. Você quer ser apacentado pelo Supremo Pastor? Você quer? Então apacenta as ovelhas dele. Quando você estiver apacentando as ovelhas do Senhor, Ele vai te apacentar. Ontem no local de reunião, lá no local 4, né, o irmão, partilhando a mensagem, disse que ele foi a uma casa de repouso, né, pregar o Evangelho, e já tinha os pontos todos escolhidos sobre os quais ele ia falar, tal. Aí antes dele começar a falar, a pessoa começou a falar para ele várias coisas que estão exatamente na mensagem de hoje. Pregar o Evangelho espontaneamente, cuidar das ovelhas. Aí o irmão disse, eu fui lá para apacentar e eu acabei sendo apacentado. Com o Senhor as coisas são assim. Senhor Jesus, é evidente que nós somos, como seres humanos, nós muitas vezes temos atritos, né, entre os irmãos. Mas nada disso pode nos afastar da vida da igreja. Nós precisamos perseverar, saber que Deus está cuidando de tudo. Ele está trabalhando em cada um de nós. Não vai ser o meu argumento que vai convencer um irmão ou uma irmã a fazer isso ou a fazer aquilo. Mas vai ser a luz do Senhor quando essa pessoa estiver em comunhão com Ele. Então, irmãos, quando nós percebemos isso, que tudo está sob o controle do Senhor, que o que nós devemos fazer é obedecer ao Senhor, é praticar a sua palavra, tudo se arranja, tudo se resolve.
E é esse mesmo Senhor que vem nos falar como nós devemos viver. Então ele fala em perdoar. Precisamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, como é que nós vamos querer receber perdão? Eu vou me privar do perdão de Deus só porque eu não perdoo alguém? Quando eu não perdoo alguém, eu fico com esse peso, com esse sentimento negativo que faz mal. Então nós precisamos aprender com o Senhor a perdoar. Por nós mesmos nós não perdoamos. Nós somos muito legalistas, né? Cada um tem o seu código. Não, para mim tem que ser assim, desse outro jeito está errado, tal. Todo mundo tem as suas próprias leis. Mas nós precisamos nos livrar dessa lei própria. Como diz lá na palavra, né? Não, Paulo falando, né? Não tendo mais justiça própria, porque a justiça própria, ela vem da lei. Mas a nossa justiça precisa vir de Cristo, e Cristo crucificado. Aí dessa maneira, nós podemos perdoar. Amém? E quando nós perdoamos, nós somos perdoados também pelo Senhor. E aprendemos a servir em sintonia, né, com os irmãos, com as irmãs, e crescendo em vida. Senhor Jesus. Na segunda-feira, é tratado aí de um assunto relativo à pregação do Evangelho, a apacentar, né? E essa passagem nos ajuda muito, nos encoraja, porque ela vai bem ao fundo do nosso sentimento. Deus conhece perfeitamente o homem. Há um salmo que diz que nós éramos ainda matéria informe e Deus já nos via. Ele viu quando os nossos ossos foram formados. Antes da nossa palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Se nós tentamos voltar, o Senhor está atrás. Se nós vamos à frente, o Senhor está. Como é que nós conseguimos fugir? Não há como fugir. Nós precisamos nos render a Deus. Então essa palavra diz o seguinte, que Jesus, ele havia pregado para uma multidão, eram cerca de 4, 5 mil pessoas, e a noite estava chegando, e os discípulos disseram a ele que ele deveria dispensar as multidões para que elas conseguissem comida nas vilas, tal. E o Senhor Jesus, na sua bondade, no seu amor, na sua sabedoria, ele disse: dai vós mesmos de comer a eles. Aí alguém disse: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou: traz esses 5 pães e 2 peixinhos. Apresentaram a ele, ele orou ao Pai e mandou distribuir a comida. A comida deu para toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios. Amém. Então, essa palavra se refere principalmente ao alimento espiritual. Todos nós temos uma porção que o Senhor nos deu. E muitas vezes há alguém ao nosso lado, aflito, cansado, vazio, desesperado, e nós somos às vezes incapazes de dizer para essa pessoa: Deus te ama, Jesus te ama. Então, o Senhor com isso quer dizer que quando nós temos um coração puro, e o pouco que nós temos, nós apresentamos ao Senhor, para que Ele alimente alguma pessoa ou algumas pessoas, o Senhor faz com que esse alimento se multiplique. Não somos nós.
mas é a vida do Senhor em nós. Como ele diz lá no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Que salvação para nós! Sabermos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós poderíamos até fazer alguma coisa, mas essa coisa não vai produzir nada de positivo. Mas, se nós fizermos algo na comunhão com o Senhor, na paz do Espírito, essa coisa vai produzir resultado. Então é isso que nós aprendemos na vida da igreja. A viver por fé. A depender do Senhor. A nos esvaziar a cada momento para que o Senhor nos encha. Ter essa comunhão com o Senhor, essa comunhão vertical, e ter uma comunhão com os irmãos, a comunhão horizontal. Então, nessa trama, nós ficamos fortes, quer dizer, amém? Nesse modo de vida, nós precisamos do Senhor, e o Senhor também está em cada irmão. Nós precisamos cuidar dos irmãos que chegam à vida da igreja. O irmão chega à vida da igreja, participa de uma reunião, fica todo entusiasmado, cheio de paz, de alegria. Mas e no dia seguinte? No dia seguinte ele vai voltar para aquele mesmo lugar, vai conviver com as mesmas pessoas. Então ele precisa também ter uma orientação para buscar o Senhor na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, ler a palavra do Senhor. Nós precisamos ler a palavra do Senhor todos os dias. Não podemos nos privar disso. E essa palavra do Senhor, ela não é um mero conhecimento. O Senhor mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, ele diz: a carne para nada aproveita, o Espírito é que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quando ele diz a carne para nada aproveita, ele sabe que nós somos carne, que nós somos fracos. Mas ele diz para nós não buscarmos as coisas da carne, quer dizer, as coisas que não têm a aprovação dele. Mas se nós buscarmos o Espírito, nós vamos ter vida. E na palavra do Senhor, nós temos vida. A palavra do Senhor, ela é sempre nova. Nós ouvimos, e o ouvir dessa palavra produz em nós a fé. Essa fé nos leva a ter comunhão com Deus. E essa palavra vai entrando em nós como vida. Aí, num determinado momento, numa determinada situação, quando nos lembramos dessa palavra, essa palavra vem como vida nos conduzir, como vida nos fortalecer ou nos impedir de fazer alguma coisa. Senhor Jesus, é uma outra esfera, a esfera da fé, a esfera da vida. E o Senhor, Ele mesmo disse que veio aqui, Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele disse que as ovelhas dele ouvem a voz do pastor. Para as ovelhas, a voz dele é inconfundível. Então, mesmo na escuridão física, nós podemos ouvir a voz do Senhor. Porque essa voz é a voz do Espírito. Senhor Jesus, já esgotei o meu tempo.
falar só mais duas coisas. Amém, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. O Senhor também é o nosso consolador. Amém. Ele é aquele que, de fato, nos consola. Não importa a situação pela qual nós passamos, o Senhor vem nos consolar. Né? Apenas para terminar, falando do Salmo 23. Todo mundo conhece esse salmo, não conhece? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Ele me faz repousar nos pastos verdejantes, guia-me para descanso nas águas tranquilas. Essa palavra, esse salmo, ele é uma pregação do Evangelho. E cada vez que nós nos achegamos à presença de Deus e tocamos na sua palavra com fé, o Senhor se revela mais para nós. Então, um salmo, seja ele qual for, o versículo, não importa qual, ele vai ser sempre alimento, espírito e vida para nós. Então eu quero terminar só falando sobre esse salmo. Continuando, ele fala assim: refrigera a minha alma. Eu peço isso todo dia para o Senhor. Senhor, refrigera a minha alma. O que é a minha alma? A minha alma é a minha mente, a minha vontade e a minha emoção. Eu preciso que o Senhor refrigere a minha alma, a minha mente. Eu preciso colocar a minha mente no Espírito. Não ficar pensando em coisas negativas. Né? Se a gente assiste a um filme aí terrível, então a gente fica pensando naquilo lá, começa a falar tal. Nós vamos nos alimentar de coisa boa. Por isso que o Senhor Jesus disse, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quando nós desfrutamos da palavra do Senhor, nós podemos transmitir a vida dessa palavra para as pessoas. Mas, voltando ao Salmo, então ele diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Quando ele refrigera a nossa alma, nós já pegamos a direção correta. Ele guia pelas veredas da justiça. Aí ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é conosco. Todos nós passamos por dificuldades, por tribulações, por situações difíceis. Mas o Senhor, Ele está sempre ao nosso lado quando nós buscamos. Ele tem a vara e o cajado, o bordão e o cajado. A vara é a autoridade. E o cajado é para nos tirar, como ovelhas, de dificuldades. E mais, esse Senhor, Ele também, Ele unge a nossa cabeça com óleo. O óleo aí representa o Espírito. Ele faz o nosso cálice transbordar. E quando nós estamos na presença dos inimigos, Ele nos prepara uma mesa. Uma mesa. Comida. Tudo de que precisamos para vencer esses inimigos. E esses inimigos, eles não são só exteriores. Muitos desses inimigos estão no nosso interior. As pedras, as raízes de amargura, os espinhos. Então, quando nós pensarmos em inimigo, precisamos pensar também naquilo que o Senhor precisa trabalhar em nós. O Senhor precisa nos iluminar. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor para o Senhor nos iluminar, para nós podermos confessar os nossos pecados a Ele. Se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar. Confessou, genuinamente, é perdoado. Senhor, o sangue dEle, o sangue de eficácia eterna, Ele nos purifica de todo pecado. E, só para terminar o Salmo, ele diz: a bondade e misericórdia me guiarão, certamente me seguirão por todos os dias,
e habitarei na casa do Senhor. Amém. Isso é o que Deus tem para cada um de nós. Realmente, esse é o caminho sobremodo excelente. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Oi. Opa. Senhor Jesus. Vamos invocar o Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus. O irmão falou um pouquinho sobre a vida da igreja. Irmãos, os convidados, as pessoas que estão sendo convertidas hoje, que vai ter batismo, graças ao Senhor, elas vão ter recebido uma nova vida. E ela vai ser introduzida na vida da igreja. O que é a vida da igreja? É um viver. A igreja não é 4 paredes. A igreja é um viver. Onde você tem alegria, paz, segurança. Tem situações, tribulações. Mas você está na vida da igreja. Onde você faz... Aí a vida da igreja também é o quê? O que a gente faz na vida da igreja? A gente busca um crescimento espiritual. Percebe? Como é importante estarmos na vida da igreja. Você não está aqui apenas para ouvir, ver os irmãos na alegria ou desfrutar dos hinos. Mas fazendo isso, você também está recebendo vida. Nós temos que ter um coração de vir nas reuniões e buscar crescimento, palavra, buscar sabedoria. Para o dia de amanhã, ou saindo daqui, você vai encontrar dificuldades. Mas o Senhor vai nos conduzindo, o Senhor vai nos abençoando, para que realmente a gente suporta o dia mau. Graças ao Senhor pela vida da igreja. Senhor Jesus. E da vida da igreja também, nós recebemos palavra de sabedoria e entendimento para que possamos entender melhor a vontade de Deus. Muitas vezes, quando eu fui convertido, recebemos nova vida. E aí, o que eu vou fazer com essa nova vida? Percebe? Muitas vezes não sabemos. Tenho uma nova vida, como eu vou viver essa nova vida? A palavra nos ensina. Por isso nós temos que estar sempre buscando a palavra. Senhor Jesus. Invocando o nome do Senhor Jesus para estarmos mais próximos do Senhor. Essa é a vida da igreja, irmão. Quando eu invoco o Senhor, quando eu vou à palavra, significa que eu estou mais próximo do Senhor. E o Senhor não está parado, Ele vai ao nosso encontro também. Como o Pai que ama o Filho. E nós temos comunhão com Ele. Aleluia. E na vida da igreja também nós recebemos, através da palavra, nós recebemos o ensinamento que nós recebemos dons. Sabia que você tem um dom? Todos nós temos um dom. São 3 grandes ministérios, dons. Dom do falar, dom do servir e o dom do ofertar. Antes de você receber a vida da igreja, antes de você ser salvo, você ofertava? Não, porque você não conhecia a palavra. Quando você recebeu essa palavra, você foi salvo, agora você sabe que você tem um dom de ofertar. E você tem riquezas materiais na sua mão que o Senhor te deu para ganhar. Você tem um dom de ganhar riquezas. E aí, o que eu faço com essa riqueza? Eu não sei administrar. Quando você oferta, quando você dizima as suas riquezas, o Senhor te ensina a administrar a sua riqueza. Às vezes eu não sei, ganho um certo valor, eu não sei o que fazer com ela. Às vezes eu me perco todo, não sei cuidar, não sei administrar, e me atropelo, e me perco nos cartões de crédito da vida. Mas eu ofertando, colocando em primeiro lugar a obra do Senhor, como é graça, é uma honra ofertar. E o Senhor nos dá sabedoria para lidar com as minhas riquezas.
E eu fazendo isso, esse dom vai aumentando dentro de mim. Quem dá o dom é o Espírito Santo. Então todos nós recebemos esse dom, pelo menos um dom. E à medida que eu vou exercitando esse dom, eu vou tendo esse desejo, esse coração de ofertar, de cuidar da igreja de Deus. E aí ele vai se tornar um ministério para mim. Aí esse ministério, o Senhor vai trabalhando em mim, é o Senhor que cuida. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12. Senhor Jesus. Versículos de 1 a 6. Amém? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. No versículo 5 fala diversidade nos serviços, mas aqui pode também substituir por ministérios. Né? Esse ministério, através do exercício do dom, ele vai crescendo em mim, ele vai se constituindo em mim e vai se tornar ministério. Esse ministério significa que eu estou dependendo do Senhor. Eu estou ouvindo a unção do Senhor para que eu oferto, ou então eu sirvo, coopero em cada serviço, uma necessidade da igreja. Né? Senhor Jesus. E esse ministério sendo acrescentado em mim, ser formado em mim, aí Deus opera em mim. O Senhor sabe as necessidades da obra. Ele pode me enviar, né, que eu vou de coração. Né? Senhor Jesus. Aí você fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque você está pronto, né? E o Senhor tem caminho em você para levar aonde a obra precisa, aonde a vontade do Senhor precisa, né? Senhor Jesus. Graças ao Senhor pela vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Também, vamos abrir Efésios capítulo 4. Versículo de 11 a 13. Amém? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o crescimento aí, ó. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Senhor Jesus. Percebe? Seguindo a verdade em amor, exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor, buscando a palavra, não tem como não crescer, irmãos. Né? Vai crescer em tudo. O Senhor vai dar sabedoria para nós. Ó Senhor Jesus. E o 16 fala assim, olha o auxílio de cada um, irmãos. Por isso que a igreja precisa da cooperação de cada um. Não fale você, hoje eu não posso, estou cansado. Sabe? Eu tenho um compromisso, não posso sair para pregar evangelho.
eu tenho que dar a minha cooperação. O Senhor quer, o Senhor não quer muito de você, Ele quer uma justa cooperação sua, uma pequena porção sua, a sua participação, para que realmente o corpo seja edificado. O corpo sendo edificado não é fora de você, você está no corpo. E ele fala, vamos ler esse versículo, 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. O Senhor nos inclui, irmãos, nessa edificação. Por isso que Ele quer que cada um de nós tenha essa participação. Né? Nós temos que nos esforçar, né, para que realmente cooperamos na igreja, no serviço, na pregação do Evangelho. Né? É isso que o Senhor quer de nós. Mas para isso, nós temos que depender do Senhor totalmente. Porque, acima de tudo, nós temos que começar a invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando você fala isso, você está declarando para as potestades do ar que você tem um Senhor. Agora você tem um Senhor da sua vida, né, que é o Senhor Jesus. E aí o Senhor tem caminho em você, Ele te dá direção do que fazer. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É depender do Senhor para tudo, totalmente. Se nós estamos hoje aqui, irmãos, é um privilégio. Sabia que é um privilégio você estar aqui hoje? Porque você buscou o Senhor em primeiro lugar. O Senhor vai honrar essa sua decisão. Né? Embora você às vezes está apenas ouvindo. Amém. É a palavra de Deus infundindo em você. Né? Que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Né? É ela que vai edificar. Ó Senhor Jesus. Aleluia pela vida da igreja. Então, não basta apenas, na reunião nós temos que ter o objetivo, né, de crescer em vida. Porque o Senhor quer nos dar o reino. E como que eu vou reinar se eu ficar acomodado? Ficar cuidando das minhas coisas e não dar nada para o Senhor. Né? Eu tenho que ofertar, eu tenho que servir, sabe? Eu tenho que cooperar, né, a parte que me cabe. O Senhor não nos criou para servir ao mundo. O Senhor fala assim, você está no mundo, embora esteja no mundo, mas você não pertence ao mundo. Né? Nós somos do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sou Sung, marido de Su. Ela foi operada uma semana atrás do estômago, porque teve câncer do estômago, fase não inicial, um pouquinho mais avançada. Então, não somente cirurgia, mas foi feita quimioterapia local para eliminar toda a célula cancerinosa, né? Aí, por esse processo de tratamento de quimioterapia, teve inflamação, então realmente estava na UTI. A situação dela cada vez estava piorando até sexta-feira passada, né? Aí, eu venho aqui para testemunhar. Eu estou muito grato, porque estou na vida da igreja. Nessa hora, podemos experimentar realmente poder de Deus que está operando na igreja. Senhor Jesus. Assim que a igreja começou a orar, não somente a igreja aqui em São Paulo, mas acho que todo nível nacional e internacional, começou a orar, o efeito foi imediato. Dia seguinte, até sexta-feira estava pior, mas dia seguinte começou a melhorar, assim, drasticamente. Estão mostrando que realmente... aí eu lembrei, irmão Dong, última conferência agora de fevereiro, ele pediu orar ler a palavra de capítulo 1 de Efésios. Aí eu lembrei algum versículo principalmente versículo 17, 18, 19, né? Aí Paulo começou a orar para que abra o olho do nosso coração para enxergar o que o Senhor está fazendo em nós. Principalmente como é importante a vida da igreja.
Porque Ele pediu para abrir o olho do nosso coração para saber qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da herança que o Senhor querendo dar para nós. E por último, Ele pede para que nós possamos enxergar grandeza, poder que o Senhor deu para a igreja. Esse poder que realmente ressuscitou o Senhor da morte dele. Esse poder foi dado para a igreja. Quando a igreja ora, podemos experimentar esse poder. Oh Senhor Jesus! Realmente impressionante. Quando a igreja começou a orar, de repente, no dia seguinte, mudou a situação. Mudou completamente todo, assim, todo sintoma, todo sinal, quer dizer, sintoma dela começou a melhorar, né? O Senhor estava respondendo. Só que dia seguinte começou a piorar de novo. Aí nessa hora, a irmã Dong estava, ontem, né? Estava junto com Beth. Eu estava agoniado, porque estava melhorando, estava piorando, depois com a oração estava melhorando. Aí o Senhor está mostrando que realmente precisa continuar a orar, né? Só que, aí que eu vi, tudo você sabe também, todo mundo orou para a irmã Dong, últimos 2 anos para cá, ele passou pela morte, pelo que sei, uns 3 a 4 vezes, quase estava morrendo, o Senhor ressuscitou ele, né? Então, aí que realmente eu estou vendo, principalmente Beth, que estava ao lado durante todo esse tempo, ela me consolou assim. É assim mesmo, você parece que o Senhor está curando tudo, mas no dia seguinte piora de novo, melhora, piora de novo. Então, ela experimentou o que estou experimentando agora já várias vezes com o irmão Dong. Imagina só, Beth experimentou tudo isso, o irmão Dong experimentou, aí ele tem condição de me consolar. Só que na igreja, tem pessoa que experimentou mais do que Beth, mais do que o irmão Dong, é o próprio Senhor Jesus. Ele experimentou morte e Ele ressuscitou. Por isso, agora que estou entendendo, como é importante invocar o nome do Senhor. Quando a gente invoca o nome do Senhor, realmente está com Cristo. Não somente Deus ressuscitou Cristo, mas esse poder agora operando em nós. Oh Senhor Jesus! Tem muita coisa para contar, mas por que a gente tem que experimentar tudo isso? Recentemente, o Senhor está falando para nós, para preparar pista. Não quer saber qual foi o motivo, não adianta perguntar. Senhor, quer dizer, o que o Senhor está querendo fazer pela toda a situação, o Senhor quer tirar tudo no centúlio. Ele quer preparar pista. Interessante que, com esse acontecimento, não somente irmãos ao redor, mas até familiar que mora na Coreia, mora em Los Angeles, está arrependendo pela situação. A criança, irmão dela que está na denominação, todo mundo está arrependendo. Realmente volta do Senhor está muito perto. O Senhor realmente de julgamento do Senhor está começando primeiro na igreja. O Senhor está operando, tirando todo o entulho, levando cada um de nós para arrependimento. Senhor Jesus, eu estou assim muito grato que está na vida da igreja. Então eu peço para realmente continuar orando, porque a luta dela, claro, saindo de UTI, amanhã vai receber a alta de UTI, né? Senhor Jesus. Então, continua orando, porque essa luta não termina por aí, né? Então, para que realmente com todo esse acontecimento nossa vida muda, né? Não somente estou vendo que a pessoa que está perto de mim, todo mundo está mudando vida. Nosso alvo é reino. Amém. Aleluia. Eu peço que a igreja continue orando por nós. Jesus é o Senhor. Amém.